RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. Roberto Bucci SPA, dal 1957 partner ideale delle vostre spedizioni. La nostra sede di Salerno garantisce il trasporto delle vostre merci da e per tutte le destinazioni del mondo, via mare, aerea e stradale, servendosi delle più importanti compagnie di navigazione. Un servizio altamente professionale con partenze settimanali, i migliori tempi di transito e 21 giorni di free demurrage presso il porto di destinazione. Una moderna ed efficiente organizzazione aziendale, un'assistenza completa per la soluzione di qualsiasi problema. Siamo presenti capillarmente in tutta Italia e imbarchiamo da tutti i porti italiani ed europei per l'Africa occidentale. Per il fine settimana offriamo servizi per lo sgancio dei containers di qualsiasi tipo. Assicuriamo il miglior servizio per l'imbarco di tutti i tipi di containers per l'Africa occidentale e ne garantiamo la disponibilità anche durante la peak season, evitando ritardi del carico e del trasporto. Il servizio Ro-Ro ci permette di imbarcare automobili, furgoni, camion, rimorchi e veicoli in genere, senza utilizzare i containers. Roberto Bucci SPA, spedizioni in tutto il mondo, rapide e sicure. Per informazioni telefono 089 25 58 18, fax allo 089 25 29 97, email f.napolitano@bucci.it, www.bucci.it. Associazione culturale L'Alchimia delle Erbe, medicina naturale, iridologia, erboristeria biologica, osteopatia, ayurveda, psicosomatica, riabilitazione motoria e quanto altro esiste di buono e salutare in questo settore. 30 anni di studi e di ricerche per offrirvi le migliori soluzioni naturali e formule erboristiche personalizzate. Fabio Polesini, fitobiologo di affermata esperienza, ha fatto di tutto questo una vera arte. Associazione culturale L'Alchimia delle Erbe, via San Polo 72 a Brescia. Per informazioni 366 19 74 999, www.alchimiaderbe.it. Hoje nós estamos recebendo aqui na redação do Telejornal Multiétnico a escritora moçambicana Amilca Ismael. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sim, tudo bem. Como nasce essa paixão por escrever livros aqui na Itália? Olha, essa paixão saiu por uma história onde eu trabalho, que eu vi de muitas pessoas com muitas histórias para contar. Então eu pensei que seria terrível não demonstrar às outras pessoas, não contar essas histórias, como se diz lá no meu país, em Moçambique, que os velhos são como bibliotecas humanas. E se nós não contamos a história, muitas vezes não se pode saber a história das pessoas. Fica só na sua recordação. Na sua recordação. Então eu tive essa ideia eu gosto muito de ouvir a história dos outros. E então eu achava que era muito lindo escrever, contar, porque são histórias muito, muito belas dessas pessoas. Então eu pensei mesmo levar todas as histórias e fazer um livro. E o primeiro livro é próprio a história da sua vida, podemos dizer assim, porque você conta um pouco do seu trabalho, aquilo que você passa junto com as pessoas que você atende, é isso? Sim. Fala do primeiro romance. O primeiro romance, um pouco da minha autobiografia, dizemos, porque mesmo a minha história que caminhando com aquelas dos ancianos, dos idosos de onde é que eu trabalho, não? Então eu quis contar a minha história e como uma assistência numa casa de repouso pode ser não só no caso de lavar as pessoas, ajudar em coisa material, mas também ajudar conversando, porque muitas vezes as pessoas pensam que se tu bates um papo com uma pessoa não é
não é uma terapia, mas não é verdade, porque Me faz ver a capa do primeiro livro. É La Casa dei Ricordi. Você escolheu de escrever em língua italiana. Por quê? Porque eu vivo tantos anos na Itália e praticamente chegando na Itália eu depois vivo a Varese, onde não tinha ninguém com quem falar o português, não? E eu comecei a falar italiano, porque meu marido é italiano, e depois tem minha sogra, toda a família falamos próprio italiano. E meu objetivo era também aprender o italiano. E daí eu comecei a falar tanto italiano que esqueci-me até escrever o português. E com as minhas filhas começaram a andar à escola, e eu comecei mesmo a aprender a escrever italiano. E achei, não sei, uma segunda língua, as emoções, conseguia mesmo escrever italiano. Em português foi esse o problema. O problema português é que eu não consigo escrever, porque depois de 27 anos, são tantos anos. São 27 anos, seus filhos cresceram aqui, sim, né? Sem escrever, sem ler também italiano, em português. Então isso aí para mim foi o próprio... Mas em seguida a senhora fez tradução dos livros? Fiz a tradução, fiz a tradução que foi o italiano que traduziu em português. A tradução foi feita não por mim, foi feita por um tradutor, foi feita em Moçambique. E esse primeiro livro a senhora lançou em 2008, né? La Casa dei Ricordi. Uma pessoa que tem a mesma experiência de vida que você tem, que é esse trabalho de assistência aos idosos aqui na Itália, lendo o seu livro, o que ela vai encontrar? Qual é a mensagem desse livro? Eu acho que da minha experiência, de todas as pessoas que leram, das pessoas que trabalham mesmo na casa dos idosos, elas encontraram mesmo a humanidade que a pessoa tem. Eu espero que aprendam a saber que não chega só, como dizia antes, uma ajuda material, mesmo uma ajuda humanitária. E eu acho que é esse o segredo, porque este livro falando desta senhora que mesmo foi uma terapia muito boa, com essa amizade que nasceu entre essa senhora aqui, da Casa de Repouso. Eu acho que elas aprendem outra coisa, porque eu não quero ensinar ninguém, porque eu acho que para fazer esse trabalho tem que vir do coração. Cada temos que tirar aquela parte que não aprendemos na escola, porque quando se trabalha com as pessoas precisa ter aquela parte de ti que tens dentro do coração. Não se pode ensinar, uma coisa que não se pode ensinar. A paixão foi tão grande em escrever que a senhora, em 2010, publicou um segundo livro, Il Racconto di Nadia. O que é, o que fala esse livro? Então, como neste livro aqui se fala um pouco da África, escusate, praticamente tem uma parte que eu falo de Moçambique, porque eu quis fazer agora não consigo em português, um paragone, não? É uma comparação. Uma comparação entre Moçambique, para a África, nem Moçambique, África e Itália. Então falei muito da África, das estrelas, de como é a África, assim. E as pessoas continuavam a perguntar-me como é a África. Então tive aquela possibilidade. Tinha uma outra história, todas as histórias que conto são histórias verdadeiras, não? Tinha essa história de Moçambique, porque essa história que era de Moçambique, mas é uma história de uma família que, como este livro, vai andando com a história de Moçambique. Então contei toda a história de Moçambique e da família, uma família moçambicana. É uma autobiografia? Não é a minha história esta, mas é uma história que eu conheço muito bem, a guerra, porque quando eu estava em Moçambique, quando era miúda ainda, uma garotinha, Moçambique estava com guerra, então é uma história que eu conheço, uma história que conheço muito bem em Moçambique. E eu gosto de contar, quando conto as histórias, gosto de contar como se fossem minhas, porque acho que entrando no personagem se consegue mesmo contar bem a história. Muita gente pensa que uma autobiografia não. Em 2010, em Catânia, a senhora recebeu um prêmio literário, Dona, Simplesmente Dona. É uma satisfação? E por que esse prêmio? Porque era um prêmio dedicado às mulheres. E depois era o Dia Mundial de Violência contra as Mulheres. Quando eu concorri com este livro,
E este livro fala muito de mulher, porque é mesmo de mulher, é dedicado às mulheres. Todos os dois livros, mas este livro, eu tinha concorrido com este que falava mesmo das mulheres, que é sempre uma violência mesmo numa casa de idosos. E foi por isso, para mim foi muita satisfação receber um prêmio dedicado ao Dia Mundial da Violência contra a Violência para as Mulheres. Mas você, além de trabalhar com os idosos, escreveu esses 2 livros, se dedica muito à associação, trabalha com outras associações africanas na cidade de Varese. Qual é a realidade em Varese das associações? É difícil, porque se sabe qual é o problema da imigração, não é fácil. Porque depois tem problema a quem acredita, não vamos meter no racismo, porque senão não é bem isso. Quem acredita, que aposta que funciona, que não aposta. Eu sábado estive numa escola que fizemos uma manifestação, que essas voluntárias que ajudam as mulheres que não sabem falar italiano, e 1 hora quando deixam as crianças a aprender italiano, para ver que se consegue fazer uma coisa qualquer coisa para a integração, porque a integração as pessoas pensam que não existe, e eu acho que não é fácil. É fácil, a integração é possível na Itália, desde que dê um pouco de possibilidade. Aquilo que conseguimos fazer é pouco, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Uma pedrinha à volta, a gente chega, se faz um palácio. Ok, Amilo, que o nosso tempo, infelizmente, é pequenininho aqui no Telejornal. Quem quiser contatar, tem um blog, e-mail, Facebook, onde pode encontrar Amilcar Ismael? Mas eu tenho seu blog, que é amilcarismael.wordpress.com. Ou se não, no Facebook, eu sou disponível no Facebook. Jesus is alive. Jesus is Alive Church International. For the anointing, you have to pay a price, but it's free. Pastor in charge, Bishop Alfred Mensah Jr., General Overseer. Come and fellowship with us to end your blessing. When you come with sorrow, you will go home with joy. Our Sunday service is 10 a.m. to 1 p.m. Friday prayer service is from 7:30 p.m. to 9 p.m. Venue, Via Valdis Cavern, number 1, Brescia, Italy. Roberto Bucci SPA, dal 1957 partner ideale delle vostre spedizioni. La nostra sede di Salerno garantisce il trasporto delle vostre merci da e per tutte le destinazioni del mondo, via mare, aerea e stradale, servendosi delle più importanti compagnie di navigazione. Un servizio altamente professionale con partenze settimanali, i migliori tempi di transito e 21 giorni di free demurrage presso il porto di destinazione. Una moderna ed efficiente organizzazione aziendale, un'assistenza completa per la soluzione di qualsiasi problema. Siamo presenti capillarmente in tutta Italia e imbarchiamo da tutti i porti italiani ed europei per l'Africa occidentale. Per il fine settimana offriamo servizi per lo sgancio dei containers di qualsiasi tipo. Assicuriamo il miglior servizio per l'imbarco di tutti i tipi di containers per l'Africa occidentale e ne garantiamo la disponibilità anche durante la peak season, evitando ritardi del carico e del trasporto. Il servizio RoRo ci permette di imbarcare automobili, furgoni, camion, rimorchi e veicoli in genere, senza utilizzare i containers. Roberto Bucci SPA. Spedizioni in tutto il mondo, rapide e sicure. Per informazioni telefono 089 25 58 18, fax allo 089 25 29 97, email f.napolitano@bucci.it, www.bucci.it. Muito
perceber que hoje... deu para perceber que hoje o Telejornal Multiétnico em Língua Portuguesa vai falar de música. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o grupo Pichain, que tem uma novidade, com um novo CD, o primeiro CD, do Outro Lado do Mar. Boa noite, meninos. Boa noite, Lídia. Pega o microfone, Cristiano. Boa noite, Lídia. Ok, Cristiano, me fala desse trabalho, do Outro Lado do Mar. Bom, esse é o nosso primeiro projeto concreto aqui na Itália. A parte, a nossa situação como grupo, né? Que a questão do nosso grupo é de viver de seratas, tá, essas coisas. Porém, nós tivemos que pensar um pouco mais além. E pensamos, por que não fazer o registro do nosso trabalho aqui na Itália, como já fizemos no Brasil? Por que não pensar nisso? E há 2 anos nós pensamos nessa situação e hoje, graças a Deus, esse ano, em janeiro desse ano, 2013, a gente lançou o nosso primeiro disco, intitulado Do Outro Lado do Mar. Foi um disco produzido pela gente, do Grupo Pichain, e com a coprodução de Manlio Cangeli, que é o nosso coprodutor. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho com a gente aqui também, e dos estúdios MT Harmony. Legal. E esse CD, Do Outro Lado do Mar, é um pouquinho a saudade, né? A Itália de um lado, o Brasil do outro. Sem dúvida. E tem uma inspiração, algum músico brasileiro, nesse trabalho de vocês? Olha só, como compositores, sim. Temos vários artistas, que são 7 músicas inéditas no nosso disco. O disco saiu com 11 músicas. São 7 inéditas e 4 regravações, que, no caso, a gente está falando desses outros compositores. Mas o disco foi exclusivamente e todo feito por nós. Jaime Costa é o nosso diretor musical, ele que arranjou todo esse disco. Tem músicas, letras e composições próprias de Jaime Costa, minha, do Marcelo. Então foi um disco muito direcionado. A gente bem suado, né? Exato. Bem suado, né, Cristiano? Isso, sem dúvida. Nós quisemos tentar transmitir, até como forma mesmo de esperança e incentivo para outros músicos, outros grupos que vivem fora do Brasil. Que se a gente trabalhar com responsabilidade e tal, tem como você expressar o seu trabalho, viver da sua arte, viver da música. É legal isso, mas tem que ver um lado, tem que ser bom também, né? Tem Aquilo que ser um ali... pouquinho bom, não é só fazer barulho, não. Não, isso sem dúvida, mas assim, quando a gente fala de música, fala de um trabalho, de realizar um trabalho, a gente já não pensa no amadorismo, vamos dizer assim. A gente está falando de artistas de verdade, de músicos de verdade. Aqueles que sempre viveram da música, seja no Brasil, seja aqui na Itália, em qualquer lugar da Europa, então, qualquer lugar do mundo. A ideia do nosso disco é, além de deixar o nosso registro e se estabilizar como grupo aceito fora do Brasil, é deixar essa mensagem também. Uma mensagem de que toda luta, se ela é bem feita, tem uma vitória. Então vamos falar com o nosso amigo Jaime agora. Vamos lá. Fala aí, meu amigo Jaime, um pouco dessa tua inspiração para as letras, para os arranjos das músicas. Como foi esse trabalho e essa dedicação? Lígia, o samba já está na nossa veia desde criança, né? Como a gente já falou desde a outra vez que viemos aqui. E tem algumas músicas, algumas letras que estavam na gaveta ali, só esperando a hora certa faltava alguma coisinha, né? Tipo as minhas músicas mesmo. E foi o que eu fiz. Peguei Cristiano, que é um bom letrista, um cara que escreve muito bem, e samba também, claro. E disse, nós vamos fazer uma parceria, vamos juntar essas coisas que eu tenho, vamos pegar essas letras aí, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar e colocar no nosso disco. Porque, por que não mostrar as nossas? Né? O primeiro trabalho vamos gravar de compositores famosos, de gente já conhecida. Fizemos um pouco diferente, não, como estamos fora, estamos lutando aqui sozinhos, vamos fazer também as nossas coisas, né? Mostrar para o povo nossas letras, e está dando certo. Né? O povo tá aderindo, está aceitando bem. O povo já está cantando legal a música.
Com certeza. Isso é legal. Vamos falar com o Marcelo Muita coisa também. do Marcelo, fala aí. Eu sei que tem uma turnê fora da Itália, que tem trabalhos em Milano. Fala dessa noite toda sexta-feira. Temos Vocês estão em bastante Milano. trabalho. Esse mês mesmo de julho, temos muito trabalho em Milão, um local chamado Tá Bonito, que fazemos todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras, para a galera ficar ligado. Toda sexta-feira estamos em Milão, Grupo Pichain. Temos também Zurique, temos Berna, na Suíça. Temos um monte de lugares legais que a galera aceita bastante nosso trabalho. Chegamos lá realmente como grandes artistas. Somos bem, sem falsa modéstia, somos bem aceitados lá. E para quem não conhece ainda o grupo Pichain, o CD, aonde pode encontrar? No iTunes. O CD já está em toda a rede digital. Se o pessoal for lá no iTunes, só colocar Grupo Pichain do Outro Lado do Mar, que vai encontrar o nosso disco em toda a rede, ou nas nossas seratas. E todos os locais que a gente vai tocar, a gente geralmente leva um pouco de disco. Nós costumamos, nessa primeira etapa, presentear um pouco o público. Segura o microfone. Nós quisemos presentear um pouco o público, até por uma forma, assim, o pessoal conhece muito o nosso trabalho, o ao vivo. Tá falando do show, de um repertório eclético. Mas o repertório do nosso disco, para o público, é uma novidade. E então nós escolhemos, vamos dizer assim, um pouco de gente importante para presentear com o nosso disco. Mas quem quiser adquirir mesmo, comprar, tá em toda a rede digital, já pode encontrar o Grupo Pichain no mundo inteiro. No mundo inteiro, isso é importante. Isso aí graças ao nosso coprodutor, Mano Cangeli, e os estúdios MT Harmony, que produziu esse disco junto com a gente, e ajuda muito, muito mesmo nessa questão vamos dizer assim, da globalização do nosso trabalho. Isso, o MT Harmony foi muito importante para a gente concluir essa etapa. E um contato para show? 340-929-5673. Pode falar cantar diretamente mais um pouquinho, porque Pichain, se não canta, não tem... Vamos fazer o título do nosso disco, que é uma letra minha de Jaime Costa, Do Outro Lado do Mar. Para vocês terem uma ideia que a gente está contando um pouquinho da nossa história vindo para cá. Do outro lado do mar. Seguindo a direção da luz no meu olhar, em busca de emoção, meu sonho pra contar, com Deus na proteção e a fé nos orixás, achei minha razão do outro lado do mar. Seguindo a direção da luz do meu olhar, em busca de emoção. E a fé nos orixás, achei minha razão do outro lado do mar. Quando se vive um sonho intensamente, teve forças pra lutar, ter coragem com a humildade à frente. Caminhos tortuosos te esperam e a dor da saudade acompanhar, navegando do meu vermelho cielo. Quando a vitória chegou, o sol primeiro mandou, eu vi brilhando aquela estrela. Tudo foi firmando e o sonho se realizou. Não vivência sempre que tem nobreza. Seguindo a direção da luz do meu olhar, em busca de emoção e um sonho pra acabar, com Deus a proteção. Achei minha razão do outro lado do mar, seguindo a direção da luz do meu olhar, em busca de emoção e o sonho pra contar, com Deus na proteção e a fé nos orixás. Achei minha razão do outro lado do mar.
RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky.